Lei 3.800 autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais. Altera as leis 9.249 e 9.250. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a constituição de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Parágrafo único. Os fundos patrimoniais, constituídos nos termos desta lei, poderão apoiar instituições relacionadas à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente, à assistência social, ao desporto, à segurança pública, aos direitos humanos e a demais finalidades de interesse público. Artigo 2º. Para fins do disposto nesta lei, consideram-se: inciso 1. Instituição apoiada, instituição pública ou privada, sem fins lucrativos, e os órgãos a ela vinculados, dedicados à consecução de finalidades de interesse público e beneficiários de programas, projetos ou atividades financiados com recursos de fundo patrimonial. Inciso 2. Organização gestora de fundo patrimonial, instituição privada sem fins lucrativos, instituída na forma de associação ou de fundação privada, com o intuito de atuar exclusivamente para um fundo na captação e na gestão das doações oriundas de pessoas físicas e jurídicas e de patrimônio constituído. Inciso 3. Organização executora, instituição sem fins lucrativos ou organização internacional reconhecida e representada no país, que atua em parceria com instituições apoiadas e que é responsável pela execução dos programas, dos projetos e de demais finalidades de interesse público. Inciso 4. Fundo patrimonial, conjunto de ativos de natureza privada instituído, gerido e administrado pela organização gestora de fundo patrimonial, com o intuito de constituir fonte de recursos de longo prazo, a partir da preservação do principal e da aplicação de seus rendimentos. Inciso 5. Principal: somatório da dotação inicial do fundo e das doações supervenientes à sua criação. Inciso 6. Rendimentos: o resultado auferido do investimento dos ativos do fundo patrimonial. Inciso 7. Instrumento de parceria: acordo firmado entre a organização gestora de fundo patrimonial e a instituição apoiada, que estabelece o vínculo de cooperação entre as partes e que determina a finalidade de interesse público a ser apoiada nos termos desta lei. Inciso 8. Termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Acordo firmado entre a organização gestora de fundo patrimonial, a instituição apoiada e, quando necessário, a organização executora, que define como serão despendidos os recursos destinados a programas, projetos ou atividades de interesse público. Parágrafo único. As fundações de apoio credenciadas na forma da Lei 8.958 equiparam-se às organizações gestoras, definidas no inciso 2 do caput deste artigo, podendo realizar a gestão dos fundos patrimoniais
instituídos por esta lei, desde que as doações sejam geridas e destinadas em conformidade com esta lei. Capítulo 2 dos Fundos Patrimoniais. Seção 1 da finalidade dos fundos patrimoniais. Artigo 3º. A organização gestora de fundo patrimonial instituirá fundo patrimonial com a finalidade de constituir fonte de recursos de longo prazo para o fomento das instituições apoiadas e para a promoção de causas de interesse público por meio de instrumentos de parceria e de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Parágrafo único. O ato constitutivo de organização gestora de fundo patrimonial que preveja cláusula de exclusividade com instituição apoiada de direito público só terá validade se estiver acompanhado de anuência prévia do dirigente máximo da instituição. Artigo 4º. O fundo patrimonial constituirá fonte de recursos de longo prazo, a ser investido com objetivos de preservar seu valor, gerar receita e constituir fonte regular e estável de recursos para fomento das finalidades de interesse público. Parágrafo 1º. O patrimônio do fundo patrimonial será contábil, administrativa e financeiramente segregado para todos os fins do patrimônio de seus instituidores, da instituição apoiada e, quando necessário, da organização executora. Parágrafo 2º. As obrigações assumidas pela organização gestora de fundo patrimonial não são responsabilidade direta ou indireta da instituição apoiada ou da organização executora. Parágrafos 3º. As obrigações de qualquer natureza, inclusive civil, ambiental, tributária, trabalhista e previdenciária, da instituição apoiada ou da organização executora, não são responsabilidade direta ou indireta da organização gestora de fundo patrimonial. Seção 2. Da constituição e das obrigações da organização gestora de fundo patrimonial. Artigo 5. Sem prejuízo das formalidades legais, o ato constitutivo da organização gestora de fundo patrimonial conterá: inciso 1. A denominação que incluirá a expressão gestora de fundo patrimonial. Inciso 2. As instituições apoiadas ou as causas de interesse público às quais se destinam as doações oriundas de pessoas físicas e jurídicas a serem captadas e geridas, que só poderão ser alteradas mediante aprovação de quórum qualificado, a ser definido em seu estatuto. Inciso 3. A forma de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, as regras de composição, o funcionamento, as competências, a forma de eleição ou de indicação dos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal ou órgãos semelhantes, sem prejuízo da previsão de outros órgãos, e a possibilidade de os doadores poderem ou não compor algum desses órgãos. Inciso 4. A forma de aprovação das políticas de gestão, de investimento, de resgate e de aplicação dos recursos do fundo patrimonial, observado o disposto no artigo 21 desta lei. Inciso 5. Os mecanismos de transparência e prestação de contas, conforme descritos no artigo 6º desta lei. Inciso 6. A vedação de destinação de recursos à finalidade distinta da prevista no Estatuto e de outorga de garantias a terceiros, sobre os bens que integram o fundo patrimonial. Inciso 7. As regras para dissolução, liquidação e transferência de patrimônio da organização gestora do fundo patrimonial, observado o disposto na seção 7 deste capítulo. Inciso 8.
as regras do processo de encerramento do instrumento de parceria e do termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público, observadas as diretrizes da seção 7 deste capítulo. Parágrafo 1º. A ata de constituição da organização gestora de fundo patrimonial, o estatuto e, se houver, os instrumentos que formalizaram as transferências para o aporte inicial serão registrados. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o parágrafo único do artigo 3º desta lei, o registro de que trata o parágrafo 1º deste artigo será realizado com a participação da autoridade máxima da instituição apoiada. Parágrafo 3º. Os administradores providenciarão, no prazo de 30 dias, contado da data do registro dos documentos relativos à constituição da organização gestora de fundo patrimonial, a publicação da certidão de registro em seu sítio eletrônico e o arquivamento no registro civil de pessoas jurídicas competentes. Artigo 6º. A organização gestora de fundo patrimonial. Inciso 1. Manterá contabilidade e registros, em consonância com os princípios gerais da contabilidade brasileira, incluída a divulgação em seu sítio eletrônico das demonstrações financeiras e da gestão e aplicação de recursos, com periodicidade mínima anual. Inciso 2. Possuirá escrituração fiscal de acordo com as normas do Sistema Público de Escrituração Digital da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, aplicáveis à sua natureza jurídica e ao seu porte econômico. Inciso 3. Divulgará em seu sítio eletrônico os relatórios de execução dos instrumentos de parceria e dos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público firmados, e a indicação dos valores despendidos, das atividades, das obras e dos serviços realizados, discriminados por projeto, com periodicidade mínima anual. Inciso 4. Apresentará semestralmente informações sobre os investimentos e anualmente sobre a aplicação dos recursos do Fundo Patrimonial mediante ato do Conselho de Administração com parecer do Comitê de Investimentos ou de instituição contratada para esse fim. Inciso 5. Adotará mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades. Inciso 6. Estabelecerá códigos de ética e de conduta para os seus dirigentes e funcionários. Artigo 7º. A partir da data de publicação desta lei, as demonstrações financeiras anuais das organizações gestoras de fundos patrimoniais com patrimônio líquido superior a 20 milhões de reais, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, serão submetidas à auditoria independente, sem prejuízo dos mecanismos de controle. Seção 3. Dos órgãos deliberativos e consultivos. Artigo 8º. O Conselho de Administração da organização gestora de fundo patrimonial será composto por, no máximo, 7 membros remunerados, possibilitada a admissão de outros membros sem remuneração. Parágrafo 1º. No caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, o mandato dos membros será de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 2º. Na hipótese de instituição apoiada mediante instrumento de parceria com cláusula de exclusividade, será indicado por ela um representante com direito a voto para compor o Conselho de Administração. Parágrafo 3º. No caso de organização gestora de fundo patrimonial
que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada será assegurada às pessoas físicas e aos representantes das pessoas jurídicas doadoras de recursos ao fundo patrimonial cujas doações representem mais de 10% da composição total do fundo, a participação nas reuniões deliberativas do Conselho de Administração sem direito ao voto. Parágrafo 4º. O Conselho de Administração, no caso de organização gestora de fundo patrimonial, que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, será composto por no mínimo 2 membros independentes, que, inciso 1, não tenham um vínculo empregatício ou funcional com a instituição apoiada ou com a organização executora. Inciso 2, tenham notório conhecimento e especialidade profissional sobre a finalidade a que se destina o fundo patrimonial. Inciso 3. Não tenham sido, nos 3 anos anteriores, empregados ou dirigentes da instituição apoiada ou da organização executora. Inciso 4. Não sejam cônjuges ou parentes até 3º grau de dirigente de instituição apoiada ou da organização executora. Inciso 5. Não sejam administradores de empresa ou de entidade que ofereça ou demande serviços ou produtos à instituição apoiada ou à organização executora. Parágrafo 5. A organização gestora de fundo patrimonial deverá adotar práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de benefícios ou vantagens pessoais decorrentes da participação no respectivo processo decisório e deverá buscar excelência na aplicação dos recursos em benefício das finalidades de interesse público. Artigo 9. Ao Conselho de Administração compete deliberar sobre: inciso 1. O Estatuto Social, as normas internas relativas à política de investimentos, as normas de administração e as regras de resgate e utilização dos recursos, bem como publicizá-las. Inciso 2. As demonstrações financeiras e a prestação de contas da organização gestora de fundo patrimonial, bem como aprová-las e publicizá-las. Inciso 3. A composição do Comitê de Investimentos ou a contratação de que trata o parágrafo 1º do artigo 10 desta lei. Inciso 4. A composição do Conselho Fiscal. Inciso 5. A celebração dos instrumentos de parceria, suas alterações e as hipóteses de sua suspensão. Parágrafo único. As atribuições indicadas nos incisos 1, 2 e 4 do caput deste artigo poderão ser de competência da Assembleia Geral, no caso das organizações gestoras de fundos patrimoniais, constituídas sob a forma de associações, respeitadas as competências deste órgão previstas na Lei 10.406, Código Civil. Artigo 10. Ao Comitê de Investimentos compete: inciso 1. Recomendar ao Conselho de Administração a política de investimentos e as regras de resgate e de utilização dos recursos. Inciso 2. Coordenar e supervisionar a atuação dos responsáveis pela gestão dos recursos, a ser executada de acordo com a política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração. Inciso 3. Elaborar relatório anual sobre as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial. Parágrafo 1º. É facultada a contratação de pessoa jurídica gestora de recursos registrada na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, com conhecimentos e experiência para operacionalizar a aplicação financeira do fundo patrimonial, mediante autorização
do Conselho de Administração e observadas as disposições do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, admite-se o pagamento de taxa de performance, no mínimo semestralmente, desde que a rentabilidade supere a rentabilidade de seu indicador de referência no período estabelecido. Parágrafo 3º. O Comitê de Investimentos será composto por 3 ou 5 membros, indicados pelo Conselho de Administração, escolhidos entre pessoas comprovadamente idôneas, com notório conhecimento e com formação, preferencialmente nas áreas de administração, economia, atuária ou contabilidade, com experiência nos mercados financeiros ou de capitais e registrados na CVM, como analistas, consultores e, quando for o caso, administradores de carteiras de valores mobiliários. Parágrafo 4º. O Comitê de Investimentos será órgão facultativo nos fundos patrimoniais que possuam um patrimônio inferior a R$ 5 milhões, atualizados pelo IPCA, e a partir da data de publicação desta lei. Artigo 11. Cabe ao Conselho Fiscal emitir parecer ao Conselho de Administração sobre as seguintes matérias. Inciso 1. Fiscalização da atuação dos responsáveis pela gestão do fundo patrimonial, de acordo com as normas internas aprovadas pelo Conselho de Administração. Inciso 2. Avaliação anual das contas da organização gestora do fundo patrimonial. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros indicados pelo Conselho de Administração, escolhidos entre pessoas comprovadamente idôneas e com formação nas áreas de administração, economia, atuária ou contabilidade. Parágrafo 2º. Os impedimentos de que trata o parágrafo 5º do artigo 8º desta lei aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 3º. Para as organizações gestoras de fundos patrimoniais que possuam patrimônio superior a R$ 5 milhões, atualizados pelo IPCA, a partir da data de publicação desta lei, fica vedado a indicação de membros ao Conselho Fiscal que tenham composto nos 3 anos anteriores o Conselho de Administração. Artigo 12. Os membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos poderão ser remunerados pela organização gestora de fundo patrimonial, observado o rendimento do fundo nos termos do Estatuto. Parágrafo 1º. No caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, a remuneração dos membros dos órgãos de que trata o caput deste artigo será limitada à remuneração do dirigente máximo da instituição pública apoiada. Parágrafo 2º. É vedada a remuneração de agente público, como contrapartida à participação em comitê de investimentos, em conselho de administração ou em conselho fiscal. Parágrafo 3º. É permitido o pagamento referente a ressarcimento de despesas de deslocamento para que os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos participem de reuniões deliberativas. Parágrafo 4º. Os administradores somente serão responsabilizados civilmente pelos prejuízos que causarem quando praticarem, inciso 1, atos de gestão com dolo, ou em virtude de erro grosseiro, ou, inciso 2, atos que violem lei ou estatuto. Seção 4 das receitas dos fundos patrimoniais e da utilização dos recursos. Artigo 13. Constituem receitas do fundo patrimonial. Inciso 1. Os aportes iniciais. Inciso 2. As doações financeiras e de bens móveis e imóveis,
e o patrocínio de pessoas físicas, de pessoas jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras, de estados estrangeiros e de organismos internacionais e multilaterais. Inciso 3. Os ganhos de capital e os rendimentos oriundos dos investimentos realizados com seus ativos. Inciso 4. Os recursos derivados de locação, empréstimo ou alienação de bens e direitos, ou de publicações, material técnico, dados e informações. Inciso 5. Os recursos destinados por testamento, nos termos da Lei 10.406. Inciso 6. As contribuições associativas. Inciso 7. As demais receitas patrimoniais e financeiras. Inciso 8. A exploração de direitos de propriedade intelectual decorrente de aplicação de recursos do fundo patrimonial. Inciso 9. A venda de bens com a marca da instituição apoiada. Inciso 10. Os recursos provenientes de outros fundos patrimoniais. Parágrafo 1º. A utilização dos recursos do fundo patrimonial observará os instrumentos respectivos, especialmente quanto à cláusula relativa a termo, condição e encargo. Parágrafo 2º. Na hipótese de bens imóveis ou de bens móveis não pecuniários, a organização gestora de fundo patrimonial poderá realizar: inciso 1. A utilização em suas atividades ou para as atividades da instituição apoiada. Inciso 2. A alocação. Inciso 3. A alienação, para a sua conversão em pecúnia, a fim de facilitar os investimentos. Parágrafo 3º. A organização gestora de fundo patrimonial poderá receber doação de bem cujo instrumento contenha cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos, mediante parecer favorável do Comitê de Investimentos e aprovação expressa do Conselho de Administração. Parágrafo 4º. No caso de doação de bens não pecuniários, sob condição resolutiva ou com encargo, a organização gestora de fundo patrimonial poderá alienar o bem, hipótese em que o termo e a condição serão subrogados no preço obtido. Parágrafo 5. O encargo sobre doação poderá consistir na obrigatoriedade do emprego da doação e de seus rendimentos em determinado programa, projeto ou atividade, e em moção de agradecimento, em menção nominal ao doador. Parágrafo 6º. No instrumento de doação, o doador declarará expressamente que os bens doados não são produto de crime ou oriundos de atividades ilícitas, e responsabilizar-se-á pelos efeitos decorrentes da falsidade de declaração, o que será dispensado na hipótese de doações decorrentes de obrigação assumida em termos de ajuste de conduta, acordo de leniência e colaboração premiada. Parágrafo 7. A organização gestora do fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada apenas poderá aceitar doação se tiver capacidade de pagamento das obrigações tributárias ou não tributárias dela decorrentes, ou na hipótese de comprovação de suporte do ônus pelo doador. Parágrafo 8º. Observado o disposto no parágrafo 7º deste artigo, no caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, as obrigações tributárias ou não tributárias decorrentes da doação poderão ser custeadas pela organização gestora, mediante parecer favorável do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho de Administração. Parágrafo 9.
as doações efetuadas por meio das modalidades de que tratam os incisos 2 e 3 do caput do artigo 14 desta lei são alcançadas pelos artigos 18 e 26 da Lei 8.313, desde que estejam em conformidade com o mecanismo previsto pelo inciso 3 do caput do artigo 2º da referida lei. Artigo 14. O fundo patrimonial poderá receber as seguintes modalidades de doação quando admitidas em seu ato constitutivo. Inciso 1. Doação permanente não restrita. Inciso 2. Doação permanente restrita de propósito específico. Inciso 3. Doação de propósito específico. Parágrafo 1º. A doação permanente não restrita é um recurso cujo principal é incorporado ao patrimônio permanente do fundo patrimonial e não pode ser resgatado, e os rendimentos podem ser utilizados em programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Parágrafo 2º. A doação permanente restrita de propósito específico é um recurso cujo principal é incorporado ao patrimônio permanente do fundo patrimonial e não pode ser resgatado, e os rendimentos podem ser utilizados em projetos relacionados ao propósito previamente definido no instrumento de doação. Parágrafo 3º. A doação de propósito específico é um recurso atribuído a projeto previamente definido no instrumento de doação, que não pode ser imediatamente utilizado e que deve ser incorporado ao patrimônio permanente do fundo patrimonial para fins de investimento, cujo principal pode ser resgatado pela organização gestora de fundo patrimonial, de acordo com os termos e as condições estabelecidos no instrumento de doação, observado o disposto no artigo 15 desta lei. Parágrafo 4º. As modalidades de doação não ensejarão qualquer tipo de distribuição de rendimentos ou de retribuição obrigacional, patrimonial ou financeira aos doadores. Parágrafo 5º. Na hipótese de doações vinculadas a um propósito específico, eventual saldo remanescente após o término do projeto deverá ser aplicado no fundo patrimonial e os seus rendimentos deverão ser utilizados no referido propósito. Parágrafo 6º. Em sobrevindo fato que torne impossível ou inútil o propósito específico a que foi vinculada a doação, aplicar-se-á doravante o regime da doação permanente não restrita. Artigo 15. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 14 desta lei, poderá ser utilizado até 20% do valor da doação durante o exercício em que ela ocorrer, se assim dispuserem os doadores e mediante deliberação favorável dos membros do Conselho de Administração. Parágrafo único. Excepcionalmente, o limite previsto no caput deste artigo poderá ser flexibilizado mediante anuência do Conselho de Administração quando se tratar de doação de propósito específico, para a recuperação ou a preservação de obras e patrimônio, e para as intervenções emergenciais para a manutenção dos serviços prestados pela instituição apoiada. Artigo 16. A organização gestora de fundo patrimonial poderá destinar apenas os rendimentos do principal a projetos da instituição apoiada, descontada a inflação do período e ressalvado o disposto no artigo 15 desta lei. Parágrafo único. Em casos excepcionais, a organização gestora de fundo patrimonial poderá resgatar até 5% do principal do fundo patrimonial a cada ano, calculado sobre o patrimônio líquido do fundo patrimonial, desde que o somatório dessas autorizações
não ultrapasse em qualquer tempo o total de 20% do principal na data do primeiro resgate, mediante decisão do Conselho de Administração com um parecer favorável do Comitê de Investimentos e plano de recomposição do valor resgatado do principal. Artigo 17. É vedada a transferência de recursos da administração pública direta, autárquica, fundacional e de empresa estatal dependente, incluída a instituição apoiada, para fundos patrimoniais. Parágrafo 1º. Os fundos patrimoniais não contarão com garantias por parte da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. A organização gestora de fundo patrimonial responderá por suas obrigações até o limite dos bens e dos direitos integrantes do fundo patrimonial. Seção 5. Da formalização do instrumento de parceria e do termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Artigo 18. A instituição apoiada firmará instrumento de parceria com a organização gestora de fundo patrimonial e, no caso de instituição pública apoiada, serão firmados também termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público, verificado o cumprimento dos requisitos de constituição de que trata a seção 2 deste capítulo. Parágrafo único. O instrumento de parceria de que trata o caput deste artigo estabelecerá a formação de vínculo de cooperação entre a instituição apoiada e a organização gestora de fundo patrimonial, sem gerar de imediato obrigações de dispêndio de recursos, as quais, no caso da instituição pública apoiada, decorrem de celebração de cada termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Artigo 19. O instrumento de parceria firmado pelos representantes da instituição pública apoiada e da organização gestora de fundo patrimonial poderá ter prazo indeterminado e constituirá título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. O instrumento de parceria preverá, inciso 1, a qualificação das partes, inciso 2, as regras gerais para a celebração de termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público entre as partes, tais como a condição para a transferência de recursos para programas, projetos e atividades de interesse da instituição apoiada. Inciso 3. O objeto específico da parceria. Inciso 4. Os direitos da organização gestora de fundo patrimonial, tais como o direito de usar o nome da instituição apoiada nas ações destinadas à arrecadação de doações. Parágrafo 2º. O instrumento de parceria, quando firmado com cláusula de exclusividade, preverá, além do disposto no parágrafo 1º deste artigo, inciso 1, o objeto específico em benefício exclusivo da instituição apoiada. Inciso 2. As providências com vistas ao atendimento das recomendações expedidas pela instituição apoiada, bem como as regras de transferência de patrimônio nos termos da seção 7 deste capítulo. Inciso 3. Os critérios objetivos verificáveis de seleção da instituição financeira custodiante, autorizada pelo Banco Central a operar no país e contratada para manter a custódia dos ativos financeiros do fundo patrimonial. Seção 6. Da aplicação de recursos dos fundos patrimoniais e execução de despesas. Artigo 20. A aplicação financeira dos recursos do fundo patrimonial obedecerá às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos
pelo Conselho Monetário Nacional, para o caso particular dos fundos patrimoniais de organização gestora que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, ou, na sua ausência, para uma das modalidades de fundos de investimento regulados pela CVM, conforme aplicável. Artigo 21. A destinação dos recursos do fundo patrimonial para programas, projetos e atividades de interesse da instituição pública apoiada será precedida da celebração de termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público entre a instituição apoiada, a organização gestora de fundo patrimonial e, quando necessário, a organização executora. Parágrafo único. Para cada programa, projeto ou atividade será firmado termo de execução, que indicará: inciso 1, o objeto do ajuste; inciso 2, o cronograma de desembolso; inciso 3, a forma como será apresentada a prestação de contas; inciso 4, os critérios para avaliação de resultados; inciso 5, as responsabilidades da instituição apoiada, da organização gestora de fundo patrimonial e, quando necessário, da organização executora. Artigo 22. É vedada a destinação de recursos para pagamento de despesas correntes de instituições públicas apoiadas, exceto para: inciso 1, obras, inclusive para adaptação e conservação de bens imóveis, equipamentos, materiais, serviços, estudos necessários ao fomento, ao desenvolvimento, à inovação e à sustentabilidade da instituição pública apoiada. Inciso 2. Bolsas de estudo e prêmios por destaque nas áreas de pesquisa, inovação, desenvolvimento, tecnologia e demais áreas de interesse da instituição pública apoiada. Inciso 3. Capacitação e qualificação necessárias para o aperfeiçoamento do capital intelectual da instituição apoiada. Inciso 4. Auxílios financeiros destinados à execução e à manutenção de projetos decorrentes de doações ou do patrimônio do fundo, aos programas e redes de pesquisa, ao desenvolvimento e inovação, diretamente ou em parceria, ou destinados a ações de divulgação científica e tecnológica, para a realização de eventos científicos, a participação de estudantes e de pesquisadores em congressos e eventos científicos, e a editoração de revistas científicas. Parágrafo 1º. Os recursos previstos nos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público não substituem as dotações orçamentárias regulares das referidas instituições públicas apoiadas. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos do fundo patrimonial para instituir ou custear programas de benefícios assemelhados a programas de remuneração e previdência, a dirigentes, a servidores e a empregados da instituição pública apoiada. Artigo 23. Constituirão despesas da organização gestora do fundo patrimonial, custeadas pelos recursos do fundo patrimonial, aquelas consideradas necessárias e usuais para a manutenção das atividades de gestão, incluídos gastos com material permanente e de consumo, aluguéis, auditorias, salários, tributos, taxas e honorários profissionais relativos à gestão dos recursos. Seção 7. Do descumprimento do termo de execução e do encerramento do instrumento de parceria. Artigo 24. A instituição apoiada, a organização executora e a organização gestora do fundo patrimonial
poderão expedir recomendações mútuas, na hipótese de verificação de irregularidades ou de descumprimento do instrumento de parceria ou do termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público celebrado. Parágrafo único. As recomendações expedidas estipularão prazo para adoção de providências, assegurado o direito de esclarecimento pelo partícipe notificado. Artigo 25. A organização gestora de fundo patrimonial e a instituição apoiada, ouvida a outra parte, poderão determinar: inciso 1. A suspensão temporária do termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público até a cessação das causas que a motivaram ou por até 2 anos. Inciso 2. A suspensão temporária do instrumento de parceria até a cessação das causas que a motivaram ou por até 2 anos, com a consequente impossibilidade de firmar novos termos de execução e o bloqueio de movimentação. A linha A. Da sua parcela do fundo patrimonial, nos casos em que não houver cláusula de exclusividade, exceto para recebimento de doações, assegurada a continuidade da destinação de recursos para execução nos termos de execução vigentes, ou a linha B do fundo patrimonial, nos casos em que houver cláusula de exclusividade, exceto para recebimento de doações, assegurada a continuidade da destinação de recursos para a execução dos termos de execução vigentes. Inciso 3. O encerramento do termo de execução ou da parceria. Parágrafo 1º. O encerramento da parceria entre a instituição apoiada, sem cláusula de exclusividade, a organização executora, quando necessário, e a organização gestora de fundo patrimonial, implica o dever da instituição apoiada ou da organização executora de devolver integralmente os recursos cuja doação tenha sido liberada e não executada devidamente, atualizados, sem prejuízo de outras medidas a serem aplicadas conforme previsto no instrumento de parceria. Parágrafo 2º. O encerramento da parceria entre instituição apoiada com cláusula de exclusividade, a organização executora e a organização gestora de fundo patrimonial implica o dever de transferir integralmente o fundo patrimonial à nova organização gestora de fundo patrimonial, que firme instrumento de parceria, em caráter exclusivo, com a instituição apoiada. Parágrafo 3º. Os doadores que tenham estabelecido encargos para doação serão comunicados do encerramento da parceria entre a instituição apoiada e a entidade gestora de fundo patrimonial, e a eles será facultado requerer a devolução dos recursos doados. Parágrafo 4º. A transferência do patrimônio, na hipótese prevista no parágrafo 2º deste artigo, será realizada no prazo de 24 meses, bloqueada a movimentação do fundo patrimonial até sua efetivação, exceto para recebimento de doações. Parágrafo 5. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o patrimônio do fundo será transferido para outra entidade gestora com finalidade congênere, conforme previsto no seu estatuto e nas condições estabelecidas no instrumento de parceria. Artigo 26. Na hipótese de liquidação e dissolução da organização gestora de fundo patrimonial, o patrimônio líquido existente será destinado a outra organização gestora de fundo patrimonial com finalidade de interesse público similar, observadas as regras estabelecidas no Estatuto e no instrumento de parceria, que tenha cláusula de exclusividade. Parágrafo 1º.
A movimentação do patrimônio líquido da organização gestora de fundo patrimonial em processo de dissolução será bloqueada, exceto para recebimento de doações, assegurada a continuidade da destinação de recursos para execução dos termos de aplicação vigentes, e seu desbloqueio será vinculado à transferência do patrimônio para a nova organização gestora de fundo patrimonial. Parágrafo 2º. As regras sobre extinção previstas no Estatuto da Organização Gestora de Fundo Patrimonial abrangerão: inciso 1. As condições de utilização dos recursos do fundo patrimonial para quitação de dívidas e despesas decorrentes do processo de extinção. Inciso 2. Os procedimentos de apuração de responsabilidades dos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal. E, inciso 3, a previsão de que a parcela do patrimônio líquido do fundo patrimonial, constituída em benefício de uma instituição apoiada específica, seja destinada integralmente à organização gestora de fundo patrimonial que apoie a entidade. Parágrafo 3º. A deliberação sobre a extinção será publicizada e acompanhada de fundamentação. Parágrafo 4º. Na hipótese de cisão da instituição pública apoiada, os recursos do fundo patrimonial permanecerão vinculados à instituição apoiada originária. Parágrafo 5º. Na hipótese de incorporação e fusão da instituição pública apoiada, os recursos do fundo patrimonial permanecerão vinculados à instituição que a suceder. Parágrafo 6º. Na hipótese de as partes preverem no instrumento de parceria o compromisso arbitral, a resolução de controvérsias jurídicas entre a instituição pública federal apoiada, a organização gestora de fundo patrimonial e a organização executora poderá ser conduzida pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia Geral da União. Artigo 27. Na hipótese de instrumento de parceria com exclusividade, a instituição financeira custodiante, devidamente notificada, e a organização gestora de fundo patrimonial serão solidariamente responsáveis pelo cumprimento das regras de transferência de patrimônio de que trata o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 19, assim como do disposto nos artigos 25 e 26 desta lei. Disposições finais. Artigo 31. As disposições das leis 8.666, 13.019, 9.790 não se aplicam aos instrumentos de parceria e aos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Artigo 32. A Lei 12.114 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Inciso 7. Recursos oriundos de juros e amortizações de financiamentos. Inciso 8. Rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do fundo. Inciso 9. Recursos de outras fontes. Artigo 33. Esta lei entra em vigor. Inciso 2. Quando os demais dispositivos na data de sua publicação. Brasília, 4 de janeiro de 2019.